Deus seja louvado, título desta mensagem. Você precisa nascer de novo. Peço que abram sua Bíblia no 3º capítulo do Evangelho de João, do verso 1 ao verso 5, que diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nessa passagem fala desse homem, Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite, provavelmente com medo da crítica. Ele tinha um desejo de ter uma conversa privada com Jesus. E talvez ele queria pensar mais antes de se entregar a Jesus Cristo. Mas de qualquer forma, ele veio a ele e fez a Jesus algumas perguntas a respeito da vida espiritual. E Jesus olhava de cima a baixo. Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. De fato, ele disse verdadeiramente. E sempre que Jesus usa essa expressão, isso significa que o que vem a seguir é muito importante. E Jesus disse: em verdade eu te digo, você tem que nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E se você quer entrar no reino dos céus, isso é uma coisa sobrenatural que muda a vida do homem e da mulher. Quando decide-se vir a Cristo Jesus, você pode chamar do que quiser: compromisso, se entregar, conversão. Algo vai acontecer com você. Agora quero fazer essa pergunta a você que ouve esta mensagem. Isso já aconteceu com você? Dê o título que você achar melhor: compromisso com Jesus, chame de se entregar, chame de fé, chame de aceitar Jesus. Isso já aconteceu com você? Muitos pensam muito tempo sobre religião e cristianismo. Você está comprometido com Jesus Cristo? Jesus Cristo disse: você precisa nascer de novo, nascer de cima. Você pode ser mudado, o mundo pode ser mudado, o país pode ser mudado, um estado pode ser mudado, uma família pode ser mudada, uma pessoa pode ser mudada. Você pode ser mudado. Agora, Nicodemos deve ter sido atordoado por essa pergunta quando Jesus disse isso para ele. Porque se Jesus Cristo tivesse dito isso para Zaqueu, que era um cobrador de impostos, porque eles não gostavam de cobradores de impostos, mas dizer para Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos do seu tempo, Nicodemos era um governante, e isso significa que ele era rico, ele era religioso e ainda estava buscando a realidade. Quantos vão para a igreja, mas ainda estão procurando
ainda há um lugar vazio em seu coração. Bendito o Senhor. Há algo dentro de você que diz que você realmente precisa de Deus. Você vê, Nicodemos jejuava 2 dias por semana. Você conhece alguém na sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias em oração. E quantas pessoas você conhece que faz isso? Que passa 2 horas todos os dias em oração? Toda a sua renda. E poucas pessoas fazem isso hoje em dia. Ele era professor na escola de teologia, a mais conhecida na cidade, ensinava religião. Mas Jesus disse, Nicodemos, isso não é o suficiente. Você precisa nascer de novo. Isto é, nascer de cima. Agora, por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele poderia ler o coração de Nicodemos e de todos que estão ouvindo essa mensagem. E ele viu o que havia nele. Ele viu que estava diante de um religioso, mas ainda não tinha encontrado a coisa real, a comunhão com Deus, porque acontece todos esses problemas no mundo. A mentira, a traição, o ódio, o preconceito, a desigualdade social e, ultimamente, nesses dias, a guerra. E Jesus disse, todas estas coisas vêm do coração do homem. Santo é o Senhor. Ele disse, nossos corações devem ser mudados. Psicólogos, sociólogos, psiquiatras, todos reconhecem que há algo errado com o homem. Há muitas palavras nas Escrituras para descrevê-las. Tomarei apenas 3 palavras. Uma é chamada de transgressão. O pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, o verso 4, que lê a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Você já quebrou um desses mandamentos? Então você é culpado de todos. E também a quebra da lei, da consciência. Você já foi contra a sua consciência em fazer alguma coisa errada, algum momento? Com certeza sim. E se você foi contra a sua consciência, por algum tempo, sua consciência tornou-se tendenciosa. Até depois de algum tempo, é uma consciência que foi amortecida e sua consciência não é mais um seguro para você seguir. E isso te deixa perdido, porque você foi muito contra isso. E depois há outro mandamento, outra lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, alma e mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não? Então é um pecador precisando de perdão. Bendito o Senhor. Necessitando de nascer de novo. Em outras palavras, que leva a ideia de falhar, de errar ou fazer as coisas certas. A Bíblia diz, toda injustiça é pecado. E ainda antes que você possa chegar ao céu, deve ter justiça. Jesus disse, seja perfeito como eu sou perfeito, santo como eu sou santo. Você vai conseguir essa perfeição? Você não a tem agora. E aonde você vai obter a santidade? Você não tem isso agora. Mas você não pode ir para o céu sem a santificação. E é por isso que Jesus Cristo morreu na cruz.
Ele derramou seu sangue para fornecer a justiça para você. E para que ele forneça essa justiça, esse tipo de roupa para você ir para o céu. E as roupas que você deve ter chama-se roupas da justiça. E isso foi provido por Jesus Cristo. E depois, a outra palavra, a iniquidade. Um desvio do caminho reto. O profeta Isaías disse: nós somos como ovelhas que nos desviamos, cada um seguindo o seu próprio caminho. Mas Jesus disse que no julgamento vai colocar as cabras do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito, e as ovelhas é que vão entrar no reino de Deus. E é claro que está falando do julgamento das nações, mas pode ser aplicada a indivíduos. E o que você é? Uma cabra? As cabras ou os bodes vão ser lançados na escuridão exterior, e a Bíblia diz que espiritualmente você tem que saber quem você é. Você não pode ser ambos, cabra e ovelha ao mesmo tempo. Você tem que escolher qual é. Você gostaria de fazer essa escolha? Você que está ouvindo esta mensagem, a Bíblia diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte pelo pecado, e assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Assim, todas as pessoas precisam de uma mudança radical. E nós precisamos ter nossos pecados perdoados. Precisamos ser revestidos da justiça de Deus para o propósito de encontrar realização nesta vida. Encontrar algo para nos comprometer. Com que você está comprometido? Você é uma pessoa comprometida? Você realmente acredita em uma causa? Você realmente acredita em uma pessoa e isso simboliza esta causa? Por que você não faz a sua causa ser Cristo hoje e segui-lo? Ele nunca vai te deixar para baixo. Então, não apenas para encontrar completa realização nesta vida, mas também para ser aceitável com Deus, para ser aceitável por Deus. Alguns de vocês fariam a pergunta: o que é nascer de novo? Nicodemos fez essa pergunta e ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Veja, Nicodemos é como você e eu. Ele queria entender isso. Ele queria entender o fato. Agora veja, Nicodemos pode ver apenas o físico, o materialismo. Jesus estava falando do espiritual. Jesus disse: você precisa nascer de novo. Agora, quando Jesus disse que só pode herdar o reino do céu aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos nascidos no mundo todo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não faz de mim um carro. Há muita gente que tem essa ideia, porque nasceu de um lar cristão, acham-se automaticamente cristãos. É claro que não. Você não pode trabalhar sozinho, não por obras de justiça que temos feito, mas segundo a misericórdia
que nos salva, ou pela lavagem da regeneração e a renovação do Espírito Santo. E então, reforma não é suficiente. Você pode reformar-se, dizer que criou uma nova página na sua vida e vai ter novas resoluções para o ano novo e todo o resto. Mas o profeta Isaías disse: toda a nossa justiça é como trapos imundos aos olhos de Deus. E se você pegar um porco, lavar ele, dar um banho, colocar nele um laço, colocar o perfume mais cheiroso e trazer ele para a sala de estar, e você diz: agora tem um novo porco, ele se transformou em um perfeito cavalheiro. Mas abra a porta, deixe o porco sair e veja para onde ele vai. Seu coração não foi mudado, apenas o exterior foi mudado. E é assim que alguns de nós somos. Nós somos mudados por fora e não por dentro. Acertamos os nossos padrões sociais, certas coisas que se esperam de nós em determinadas igrejas. E ainda por dentro, nunca fomos mudados. Agora é isso que Jesus estava falando a Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, você precisa mudar por dentro. E é só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer de cima. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo te convence do seu pecado e te perturba pelo fato de ter pecado contra Deus. Bendito o Senhor. E o segundo é o Espírito Santo que regenera você. E aí é que você nasce de novo. E então o Espírito Santo vem viver no seu coração para te ajudar na nova caminhada cristã, viver uma nova vida diária que agrada a Deus. O Espírito Santo de Deus vai fazer algo novo em você, te dá segurança, te dá alegria, produzir frutos em sua vida, ensinar as Escrituras. Você não pode se reformar. Isso não é o suficiente. Você precisa ir aos pés de Cristo Jesus e nascer de novo. E essa é a mensagem que Jesus Cristo estava tentando falar para esse líder religioso. Agora, nascer de novo significa o que está escrito em Ezequiel capítulo 36. Ter um novo coração. Eu vos darei um coração novo, um espírito novo, porém em vós. E aos Romanos, Paulo fala dele como está vivo entre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que todas se fizeram novas. E Pedro disse: participantes de uma natureza divina. João chama de passar da morte para a vida. O novo nascimento traz uma mudança. Agora, como se realiza e como acontece essa mudança? Bem, há um mistério. Jesus disse: o vento sopra onde quer, e você não pode dizer de onde vem ou para onde vai. Você apenas vê o trabalho do vento. Algum dia atrás você viu aquela tempestade furiosa, mas não vimos o vento. Nós contemplamos os efeitos dele: peças de telhados arrancados voando, a poeira passando, as árvores se dobrando. Viu o resultado do vento, mas nunca se viu o vento. Você vê? O vento sopra onde quer, disse Jesus. E há um mistério para isso.
É uma analogia do nascimento natural que se aplica. Você vê, o nascimento natural é um momento da concepção. Depois há 9 meses de gestação. Então há o nascimento real. Você que está ouvindo esta tarde, esta mensagem, pode ser o momento da sua concepção e pode ser outro estágio da gestação ou poderá ser o nascimento real. Só o Espírito Santo poderia responder a essa pergunta. Esse é o mistério de tudo isso. Existe um mistério que não posso te explicar. E o próprio Jesus Cristo não tentou explicar a Nicodemos. E é por isso que devemos nos chegar a Jesus Cristo pela fé. Nunca podemos entender isso. Nossas mentes finitas não podem entender o infinito. Nossas mentes finitas não podem entender o Deus Todo-Poderoso. Vivemos como simples criança, viemos como simples criança pela fé e depois nossa fé em Jesus Cristo se agigantesca. E quando você faz isso, você nasce de novo. Mas acontece assim: primeiro tem que haver a recepção, a palavra de Deus. Eu acredito que isso é concepção. Em 1 Pedro, capítulo 23, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz: sendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E em Romanos capítulo 10 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, essa tarde, você está ouvindo. Você está ouvindo a palavra de Deus, não a palavra do homem. E esse é o primeiro passo. E agradou a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação, ou seja, pela proclamação para salvar os que creem. Parece algo insignificante e sem valor algum. Um homem se levantar e usar as palavras da Bíblia e ter um poder que penetra nos corações e mudar a sua vida. Mas porque é a palavra santa de Deus. Esse não é um livro comum, esse é um livro vivo, uma palavra viva. E depois a obra do Espírito Santo, como já foi falado. Ele condena, e quando ele vier reprovar o mundo do pecado e da injustiça, então ele vai fazer uma grande obra. Ele nos muda, ele muda a nossa vontade, as nossas vontades, nossos afetos, nossos objetivos de viver, nossa disposição. Ele nos dá um novo propósito, um novo objetivo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo, e em nós habita o poder de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Escute e preste atenção nas palavras do maior de todos os profetas, Jesus Cristo. E ele te diz: você precisa nascer de novo. Então, pela fé, receba-o como seu Senhor e Mestre e Salvador. E Deus, por Jesus Cristo, seja nas nossas vidas eternamente glorificado.